O ruído estressa ou não no ambiente de trabalho? Sou Najete, engenheira de segurança e CEO da Medvital. Efeitos do ruído. Por que estudar? Por que compreender e entender? Estamos, nesse período falando muito de fatores de riscos psicossociais, mas não podemos esquecer que quando eu estou falando do risco psicossocial, eu estou falando de ergonomia integrado à NR1 e estamos falando também de conforto. E eu falo para vocês, gosto muito do tema ruído, por quê? Porque o ruído, ele estressa sim. E vamos falar hoje sobre isso. Então, quais são os efeitos agudos do ruído no corpo? Se você perguntar para qualquer pessoa que esteja estressada e você avaliar o ambiente e se você perceber como o ruído incomoda, eu tenho esse tipo de problema. Eu não consigo me concentrar e eu não estou falando de ruído acima dos limites de tolerância, estou falando de um ruído de fundo, um ruído básico. Ele tira a sua concentração. E o que o ruído pode causar de efeito no nosso corpo? Sabemos que ele pode aumentar, aumentar o fluxo sanguíneo, uma hipertensão, reduz a capacidade de aprendizado, a produtividade. Se você está assim desconcentrado, se você não consegue se concentrar, a tua produtividade baixa. Doenças cardíacas, existem estudos que comprovam isso. A diminuição e a perda auditiva é um fator assim que a gente vai falar daqui a pouco, mas o ruído, a perda auditiva é significativo e é importante dar atenção. E também a pior delas é quando a gente tem a perda auditiva permanente. Então, a gente sabe que os efeitos agudos do ruído no corpo, ele é um fator estressante no ambiente de trabalho. E a gente precisa se atentar a isso, não só porque a gente tem a questão tem salubridade ou não, mas porque mesmo abaixo do limite de tolerância, esse ruído pode te incomodar, me incomodar, nos incomodar. E a legislação brasileira, ela estabelece que o trabalhador pode ficar exposto ao ruído de até 85 decibéis. Você concorda comigo? Você que é técnico de segurança, engenheiro de segurança, nós sabemos disso. Qual o limite, Qual é o máximo que ele pode? É 85 decibéis. A gente sabe que 80 a gente começa com as medidas de prevenção, mas a gente que sabe que 85 decibéis, portanto, no entanto, qual que é o detalhe importante aqui? Esses 85 decibéis é em 8 horas de jornada. Então, o nível acima desse patamar de 85 decibéis gera o quê? Insalubridade. Então, nós sabemos que o ruído ele é prejudicial à saúde do trabalhador. E quais os efeitos fisiológicos do ruído? Nós sabemos, comentamos agora, cardiovasculares, Nós temos um estresse, que isso que eu quero falar para vocês. Eu posso ter estresse do ruído? Claro! E a pessoa nem liga, nem se atenta, que às vezes ele não consegue dormir ou ele tem alguns sintomas por causa do ruído. Então vamos nos atentar a isso, você que vai fazer o levantamento de risco de fator psicossocial e falar de NR17, vai falar sobre esse reconhecimento de risco, leve em consideração o ruído no ambiente de trabalho. E nesse ruído eu não estou falando do acima do limite de tolerância, estou falando qualquer tipo de ruído que possa prejudicar a nossa tranquilidade, a nossa produtividade, o nosso conforto. Alterações permanentes. Então nós temos os ruídos onde a gente pode estar falando do permanente, nós temos o trauma, o temporário, e eu tenho através de um trauma acústico. A surdez ela pode ser dividida em temporária, permanente, trauma acústico. E essa consequência da surdez, ela depende de fatores, tais como intensidade, tipo de ruído, se ele é contínuo, intermitente ou de impacto. Ele tem uma frequência, ele tem sons agudos,
mais agressivos, sons graves, mais difíceis de controlar. Então não esqueça que os sons agudos são os mais agressivos. No entanto, os graves eles são os mais difíceis de controlar. E cada ser humano tem a sua suscetibilidade em relação a essa exposição. Então cada pessoa ela é suscetível mais ou menos a isso. E o que é o pior? O pior é que as pessoas acostumam àquele ruído e acham que não é prejudicial à saúde. O pior é quando acostuma com aquilo. Então, assim, nós que estamos cuidando da saúde do trabalhador, tentar observar isso e tentar minimizar essa exposição e resolver de forma administrativa, dentro da engenharia, para que não precise chegar lá no final que a gente quer de medidas de proteção, que é o EPI. A gente quer tomar medidas administrativas, quer tomar medidas da engenharia para que possamos resolver antes que tenha que usar o EPI, o funcionário não usar o EPI, porque quem controla o uso do EPI está tudo bem, mas e quem não controla? E dá para a gente resolver isso e trabalhar com esse cuidado. Teve uma situação que alguém comentou que às vezes um simples ventilador ele pode te incomodar. Eu não estou falando de limite lá de tolerância, mas se eu estou concentrada numa atividade e um ventilador daqueles barulhento ficar fazendo aquele ruído, gente, é irritante. Mas eu vou falar em sala de aula que eu vejo muito, olha só, barulho simples. Alguém pegar uma caneta e ficar fazendo isso aqui. Isso aqui me incomoda. Então, é o ruído. Mas assim, você está concentrada e fica com aquele barulhinho assim. Olha que chato. Então, assim, temos que atentar dentro do conforto essas questões dentro do ambiente de trabalho. O efeito do ruído na produtividade. Então, o ruído, ele atua diretamente no sistema, né? No neurosistema e nas horas de folga do sono. Então, quando a gente está exposto aqui também na sua produtividade, por isso é importante considerar os danos causados às pessoas expostas ao ruído excessivo e adotar medidas de controle reduzindo a intensidade da pressão sonora no ambiente de trabalho. Então, o que eu queria comentar com vocês? Que a ergonomia, a NR17, ela menciona que ela, agora, com a psicossocial, ela está muito mais, eles vieram relembrar a importância da ergonomia integrada à NR1. E não podemos deixar de avaliar o ruído. Levar o conforto e auxiliar nas orientações para amenizar o ruído no ambiente, evitando o quê? Quando estamos expostos a esse ruído, estou falando agora do ruído de fundo, estou falando daquele ruído abaixo do limite de tolerância, não estou falando do ruído, e trabalhar, olha só, se eu trabalho com aquele ruído durante as 8 horas de jornada, aquilo vai me trazendo um desconforto, vai me trazendo um problema de saúde, que eu vou perturbação da capacidade de concentração, eu vou diminuir a minha produtividade porque eu não consigo me concentrar. E às vezes, eu estou falando de ventilador, eu estou falando, às vezes, num ambiente onde nós temos ambientes integrados, e uma conversa alta, intensa, sabemos que mulher tem um tom de voz, sabemos que criança tem um tom de voz, sabemos que homens têm um tom de voz, então, como que isso deve ser trabalhado para que nessa suscetibilidade o respeito no ambiente possa fazer que o seu colega trabalhe focado? Porque o que eu gosto de fazer, eu tenho que respeitar o colega, eu tenho que saber que eu não posso estar falando alto, desconcentrando, e que a conversa ou a fala alta é um ruído que pode atrapalhar e trazer e ser um fator gerador de estresse. A perturbação na capacidade de concentração, a perturbação do sono e a duração de sono reduzida. Gente, tem pessoas que têm insônia. Por que eu tenho insônia? Por que eu tenho essa capacidade reduzida? Por que eu não consigo dormir? Às vezes, esse ruído dentro do meu ambiente de trabalho causou um impacto no meu organismo que reflete no depois do horário da jornada de trabalho. E precisamos nos atentar a isso. Precisamos perceber, ter um olhar observador para um fator gerador de estresse. Eu sei que está todo mundo falando sempre, nós vamos estar falando, eu já falei
em vídeos anteriores sobre a ISO 45003, nós falamos dos itens dos questionários que nós estamos fazendo levantamento, mas de repente me atentei ao ruído. E eu falei, mas isso aqui é gerador de estresse. E vamos falar sobre isso. Então, pessoal, falando do ruído, falando do conhecimento técnico para conforto, eu sugiro que vocês pesquisem sobre os níveis de ruído para conforto acústico na INBR 10152. Então, lá nós temos uma tabela onde eles colocam o limite de tolerância para conforto, tá? Para hospitais, para restaurantes, para escolas, para escritórios, e ali vocês conseguem ter essa referência para a gente colocar se está dentro do limite e se a gente pode ter o conforto acústico. E logo depois, nesse material que nós vamos disponibilizar para vocês, eu coloquei também uma planilha de estudos. Existem estudos científicos sobre o quanto a frequência, as ondas, quanto a intensidade e a frequência, elas são impactantes dentro do ambiente de conforto no trabalho, tá? Aqui eu estou falando do trabalho, mas assim, isso aqui não é o que eu estou falando de insalubridade. Isso aqui é apenas conforto, mas vem muito bem para você pesquisar e você trazer isso como referência para sugerir um ambiente tranquilo dentro do ruído e menos estressor. Então, sugiro que você busque essa informação nessa NBR quando você for fazer o seu levantamento de fator de risco psicossocial. E aí você pode avaliar o ambiente, perguntar, para os trabalhadores se aquilo, qual o impacto que isso traz para ele, se isso está tudo bem para ele, fazer essas perguntas direcionadas em relação a isso. Por quê? Porque dentro dos estudos nós temos os estudos aprofundados e comprovados do quanto a intensidade e a frequência desse ruído pode impactar na nossa saúde. E aí nós vamos falar do ruído que agora sim da NR15. A NR15 fala da insalubridade. Nós sabemos disso, você que é da área sabe que nós temos o laudo de insalubridade e é ali que nós vamos buscar a referência para o cuidado e para as medidas de controle dentro dos limites acima ali mencionados. E o que é importante, que eu comentei anteriormente, falei para vocês que 85 decibéis, acima de 85 decibéis, temos que avaliar dentro do contexto das horas de jornada. Então tem todo um cálculo de tempo, tá? De exposição e do valor da intensidade, né? Do valor que nós temos da nossa dosimetria. Então vejam que o nível de ruído em decibéis, ele está 85 decibéis para quê? Para 8 horas de jornada, não esqueça disso. Se eu tenho 86 decibéis, eu tenho 7 horas de jornada. Se eu tenho 87 decibéis, eu tenho sempre 5 decibéis ali, 6 horas de jornada. Então, se atentem, profissionais, na área que 85 decibéis, tem que ter um cálculo, tem que ter um cuidado para que a gente possa estar avaliando e reduzindo, tomando medidas administrativas, engenharia e colocar o PI adequado, analisar muito o ambiente, porque vejo quanto ruído. Nós falamos do conforto na NBR 10152 e estamos falando agora do ruído que pode prejudicar a saúde do trabalhador dentro dos fatores psicossociais e estressores. Então vejo que a gente precisa avaliar o quanto vocês vão dar de pausa, o quanto nós temos que respeitar e reduzir isso com as medidas de controle que você, profissional, vai decidir a melhor para cada contexto, para cada caso, para cada situação. Então, pessoal, eu vou deixar esse conteúdo aqui no link abaixo, né? E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e siga nosso canal.